Boa noite para você que está com a gente aqui na TVB. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Notícias em Debate. O convidado é um médico, radiologista, especialista em diagnóstico por imagem, Luiz Gasparini. Boa noite, Luiz. Boa noite, Paulo. Como é que é essa especialidade? Todos os exames por imagem, o radiologista é especialista? O radiologista tem essa opção de trabalhar em todas as modalidades. É um pouco difícil hoje em dia. E começa lá com a radiografia, com né? raio-x, isso. Que hoje é o mais simplesinho de todos, né? Eu diria que é o mais simples, mas talvez o mais difícil de aprender, porque não é tão anatômico, é uma sobreposição de imagens, então tem muitas nuances para você poder fazer bons diagnósticos. E saem bons diagnósticos até hoje com raio-x. Mas assim, hoje em dia com a complexidade das doenças, o radiologista que está se formando, as novas escolas, eles estão se subespecializando. Eles têm uma visão geral, mas eles também estão se subespecializando. Por exemplo, neurologia, então tem um radiologista que atende a área de neurologia. Tem um radiologista que atende, por exemplo, a área de ortopedia músculo-esquelético. Tem um radiologista que atende a área de abdômen. Qualquer dia vai ter um radiologista especializado na mão direita e outro na mão esquerda? Olha, eu acho que já tem. Pé direito. Eu acho que já Não tem. É muita especialização? Eu acho que depende da demanda, né? Então, por exemplo, se você pensar na mão, numa cirurgia de mão, onde que você faz microcirurgia, você junta nervo, junta tendão, para você soltar, para você liberar um exame bem feito de mão, quanto mais você for especializado, melhor. E, basicamente, esse contato que o radiologista tem com o médico ajuda muito, né? Com o especialista, né? O radiologista, então, quanto mais você estudar a parte do cérebro, por exemplo. parte cerebral, mais especializado, mais conhecimento você vai ter. Dá para estudar isso a vida inteira? Dá porque cada dia surgem técnicas novas. Por exemplo, o raio-x não. O raio-x, tudo que tinha que ser aprendido de raio-x já foi, já está descrito. Então, é uma área que já está esgotada. Mas, por exemplo, você tem a área da ressonância magnética, que com o mesmo equipamento, você tem muitas pessoas trabalhando, físicos e médicos trabalhando para adquirir novas maneiras de enxergar o mesmo órgão. E, às vezes, daí você consegue tirar, por exemplo, um diagnóstico específico de uma doença através da mudança das maneiras como você forma a imagem com o aparelho de ressonância. O raio-x é uma das grandes invenções da história da humanidade? Com certeza, né? O raio-x permite... Como é que foi o raio-x? Você conhece a história? Olha, mais ou menos há uns 100 anos, né? Se não me engano, era um laboratório de física e o profissional estava trabalhando e acidentalmente, que eu me lembre assim, saiu uma imagem, ele percebeu que tinha uma placa que ela emitia luz visível quando o raio-x tocava e ele percebeu que era possível, interpondo uma parte do corpo ali, você começar a ver alguma coisa de dentro. Então foi quase que uma coisa acidental e a partir daí ele começou a estudar o assunto. A medicina evoluiu muito a partir dessa descoberta? Muito, fraturas, por exemplo, pneumonia. Nossa, assim, a gente em contato com os radiologistas mais antigos, eles conseguiam fazer diagnósticos assim maravilhosos com a radiologia, com o raio-x. Hoje em dia, muitas vezes o próprio ortopedista, diante da radiografia, ele pede outro exame. Uma ultrassonografia, uma ressonância magnética. Assim, o raio-x ele esgota algumas coisas, por exemplo, vai ver osso, o raio-x ele é muito bom para osso, ou vai ver um pulmão, por exemplo, para ver uma pneumonia, na grande maioria das vezes ele é suficiente. Mas tem algumas... Por que chama abreografia a do pulmão? Está me perguntando coisas de história. Se não me engano, é um médico, né, com sobrenome, acho que Abreu, que inventou um raio-xzinho bem pequenininho para fazer screening quer dizer, pesquisar na população quem era tuberculoso. Eu não me lembro muito bem dessa história, tá? Mas a história é essa. Então ele inventou, Então a abreografia é menorzinha? Então, era uma coisa econômica, porque o filme era caro, né? Ele dava um jeito de fazer com que o filme utilizado fosse bem pequenininho, e aí ele podia fazer um exame de raio-x numa população grande utilizando pouco filme. O filme caro ou não?
O filme barateou muito, mas a tendência ecológica atual é de abolir filme. É uma questão de Fica tudo em tela. tudo em tela, tudo em imagem. A gente está num período, eu diria, de transição, porque assim a gente tem profissionais que não utilizam muito a parte digital e você já tem profissionais que já estão bem acostumados com isso. Você em que estágio está? Eu era dinossauro e... Você era um dinossauro do filme? Eu era um dinossauro do filme. Eu não saberia, há uns 10 anos, 15 anos atrás, eu não saberia pegar uma tela de computador e olhar um exame. Aliás, essa dificuldade, alguns médicos ainda têm da minha formação. Você já passou por ela? Eu já passei. Atropelou essa Não dificuldade? tem jeito. Se eu não fizesse isso, O teu filho ia fazer? Talvez, eu acho que eu iria... Assim, a demanda hoje em dia, para você ter uma ideia, raio-x é um filme, é uma imagem, 2 imagens. Você pega uma ressonância, por exemplo, de próstata, uma ressonância de mama, são 2.000, 3.000 imagens. Então, aquilo que antes a gente punha a imagem para ver estaticamente uma imagem, hoje a gente não passa uma imagem, a gente passa como se fosse um filme. Então, quando vai fazendo a imagem, os cortes do corpo, se você ficasse uma imagem por uma imagem, você ia demorar 1 hora e meia para ver o exame todo. Hoje em dia não, você já passa como se fosse um filme mesmo. Você vê, acho que todo mundo já viu alguma vez um filminho, né? Você passa o aparelho, você vê desenhando assim todo o corpo, começando da cabeça, passando pelo pulmão. Então o radiologista ele já treina para ver esse tipo de situação, né? Ele já consegue ver muitas imagens ao mesmo tempo, então o rendimento é muito maior. E ainda vai evoluir muito isso? Não para. Não tem limite? Não tem limite. Acho que tem muita coisa que tá para surgir, muita coisa bacana. Já existem algumas assim de você fazer um exame do cérebro e depois você ter um robô que consegue ler a sua ressonância e consegue posicionar, por exemplo, um aparelho da cirurgia, fazer uma cirurgia robótica na região. Isso já acontece e cada vez mais, talvez não esteja tão popular, mas assim, cada vez mais a gente vai ver a tecnologia assim, entrando na área da medicina e no diagnóstico por imagem é uma coisa que entra bastante. Né? A imagem hoje ela é usada não só para o diagnóstico, mas também para a intervenção cirúrgica. Para a intervenção cirúrgica, com certeza. Né? Então já existem essas situações em que o médico pede o exame de uma maneira bem definida, porque aí ele põe numa máquina, num computador, num robô, que vai ajudar ele, vai dar uma assistência a ele na cirurgia, dizendo até onde ele pode ir, até onde ele não pode. E isso, claro, vai reduzir complicações, vai reduzir tempo de internação, né? Se você imaginar os stents, né, por exemplo, né? Antigamente tinha que abrir uma barriga para operar um aneurisma. Hoje você coloca alguma coisa por dentro ali, sem grandes riscos para o paciente. Você trabalha no diagnóstico por imagem associado a um especialista da área? Basicamente assim, quando você trabalha... Você não é o médico com quem o doente vai se consultar, não é? Algumas vezes a gente funciona um pouco como esse médico que orienta, mas de modo geral o nosso cliente, assim, mais, vamos dizer que a gente tem que dar uma satisfação principal, técnica, é o médico que solicita. Nosso papel com o nosso paciente diante de uma situação delicada, de uma situação grave, é alertar o paciente, orientar, olha, o senhor está com um problema, o senhor não pode demorar para procurar o seu paciente, por exemplo, um câncer de mama, por exemplo. Às vezes a gente não temos a condição de falar que tem câncer, mas a gente tem a condição de falar que existe uma probabilidade grande ou não de um câncer. Então, toda vez, por exemplo, onde eu trabalho, existe uma situação dessa, toda a equipe está treinada, orientada, que esse exame não pode ficar dormindo na nossa clínica por 1 semana, 2. Ativamente a gente liga e conversa com o paciente, fala assim, olha, deu um resultado, é importante o senhor levar até o seu médico, né, para evitar um dano maior. Essas padronizações assim no nosso trabalho são muito importantes. Né? Quando que deve ser radiografia? Quando que deve ser ressonância magnética? Quando que deve ser ultrassonografia? Depois do intervalo. Voltando com Notícias em Debate.
Segunda-feira, o convidado é o médico especialista em diagnóstico por imagem, radiologista Luiz Gasparini. Luiz, quando que deve ser radiografia? Quando que deve ter ressonância magnética? Quando é ultrassonografia? Tem outros exames por imagem, outros desse tipo? Tomografia. Tomografia computadorizada, né? Isso. Qual mais? Raio-X, ultrassom, ressonância, tomografia, tem a mamografia, tem a densitometria. Basicamente, Paulo, é assim, depende do médico, assim, depende da conversa que o médico tem com o paciente, do exame clínico. Ele que vai atender o paciente, ele que vai fazer esse gerenciamento estratégico de qual caminho tomar, de acordo com a hipótese que ele formular. Então, por exemplo, é uma suspeita de fratura, um raio-x vai muito bem. É uma suspeita de pneumonia, o raio-x vai muito bem. É uma suspeita de uma lesão, por exemplo, de um ligamento, de um tendão, o raio-x não consegue ver muito bem os tecidos móveis. Então, aí você já parte para outros exames, como ultrassom, ressonância. Basicamente, para cada doença que o médico suspeita, existe uma estratégia dele entender, olha, para essa doença o melhor exame é esse, para essa doença o melhor exame é aquele. E às vezes também existe a facilidade, às vezes um exame, apesar de ser bom, pode não ser assim acessível facilmente ao paciente. Já outro que dá um resultado semelhante pode ser. Então, às vezes você tem mais por causa de um de exame. Custo, né? Tem o Ser custo exame também, caro. né? Tem exames que são caros e assim, um exame mais simples, por exemplo, às vezes resolve o problema de uma maneira muito boa. Às vezes o exame mais caro é o exame que vai permitir ao médico fazer um planejamento definitivo do tratamento. Então, às vezes ele não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo básico para você. Às vezes o sujeito pede um ultrassom de joelho. O ultrassom de joelho, ele enxerga uma parte só do joelho, mas não enxerga todo. Então, às vezes o ortopedista, se ele pede um ultrassom de joelho, corre o risco do paciente voltar e ele ter que pedir um exame definitivo como uma ressonância. Então, a ressonância é definitiva? no caso do joelho, assim, é o exame mais completo que existe, porque vai conseguir ver tanto a parte óssea quanto a parte de tecidos moles, né? Então, é um exame arroz com feijão. Então, às vezes a gente recebe um exame de joelho, a gente fala assim, de ultrassom de joelho, eu faço ultrassom lá e eu falo assim, puxa vida, eu sei que tem uma boa parte desse joelho que eu não estou nem imaginando como está, né? Então, não consigo ajudar por completo. Qual é a limitação do ultrassom? Osso. Osso? A gente não atravessa osso. Então, não tem como eu enxergar se tem uma lesão de cartilagem, alguma coisa mais interna, né? Então, cada exame tem a física do método, né, que permite a gente enxergar melhor uma coisa ou outra. E o plano de saúde, a operadora de plano de saúde, muitas vezes ela glosa, chama glosar, né? Ela diz, esse exame eu não vou pagar porque é muito caro. Acontece isso, não acontece? Olha, os planos de saúde, eles têm uma auditoria que eles chamam técnica. Eu diria para você, isso pode acontecer? Pode. Mas quando acontece, se houver uma conversa, um entendimento de da estrutura das duas empresas, do plano de saúde e da clínica, a chance de um entendimento e de falar assim, bom, entendi por que está acontecendo isso e tudo se resolver é muito grande. Então, assim, às vezes, assim, é o entendimento. Por exemplo, eu sou radiologista, eu entendo muito da minha área. Às vezes o auditor não é um radiologista e às vezes ele não vai entender especificamente tudo da minha área. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu. E aí, quando a gente... Mas era você que tinha pedido o exame? Não, era um paciente... Ou você, como clínica de diagnóstico por imagem, ia fornecer o exame? Sim, eu ia fornecer o exame, aí o convênio dizia que não, esse exame não poderia ser autorizado. E aí a gente, para algumas situações, claro, a maioria delas, a gente explicando o que acontece, por quê. Por exemplo, num caso, olha, vamos supor que é uma ressonância de joelho e o clínico, o auditor fala assim, não ressonância de joelho, vai ter que fazer ultrassom primeiro. Então já existem trabalhos que mostram que se você fizer ultrassom, a chance de você precisar da ressonância é muito grande. Então o custo até para o convênio fica maior. Que aí vai pagar uma e depois paga a outra. É isso. Então, assim, já tem estudos para isso e já tem justificativas de acordo com a patologia. A gente conversando, na maioria das vezes, resolve isso. Quando você fala joelho, está falando também quadril, tornozelo, ombro, cotovelo, punho, pescoço? Dependendo do que tiver querer enxergar. Por exemplo, no quadril, se a suspeita do médico é da articulação lá dentro, realmente o ultrassom não atinge. Mas às vezes a suspeita é de uma inflamação na parte externa. Externa.
ultrassom excelente, faz o diagnóstico de uma maneira econômica, barata e assim, com bastante resultado, né? Os equipamentos que fazem os exames são muito caros? São importados? São a maioria deles importados, alguns já estão sendo montados no Brasil, mas são muito caros. Ó, só para você ter uma ideia, uma ressonância boa, instalada com o dólar que está hoje, é um investimento que vai pelo menos uns 5 milhões. É bem caro. E isso não é nada. Um aparelho? Um aparelho. E não dá para ter um só, né? Olha, eu diria assim, se você tiver um só é difícil, não é fácil, porque o que acontece? Além disso, esses equipamentos 5 milhões? a instalação completa, né? O equipamento custa metade disso, mas a instalação completa, tudo, 5 milhões é muito caro. Então, assim, para você conseguir fazer um exame desse, um aparelho desse, se sustentar, você tem que ser muito ajustado, muito profissional. Esse aparelho pode ser dado para a empresa quando é criado um mais moderno, como parte do pagamento? Existe uma lei que fala especificamente de equipamentos usados, né? Então, hoje em dia, sim, essa lei diz que você não pode vender para ninguém esse equipamento, você só pode vender para quem tem uma certificação do Ministério da Saúde, alguma coisa parecida com isso. Então, assim, a maioria das vezes é isso que acontece mesmo, a gente troca o equipamento com a própria empresa que vende. É que nem carro, você dá o que você usou e mais uma... Com a diferença que na nossa área, teoricamente, você não poderia pegar o seu carro e vender para um terceiro, entendeu? É isso. Porque eles alegam assim que para você vender, isso é uma coisa importante, eu acho que assim, a seriedade da lei tá nesse ponto, assim, tenta imaginar um equipamento que já não está funcionando bem. Puxa vida, você vai vender um equipamento médico para uma outra pessoa que não tem conhecimento, né? Então, poderia produzir diagnósticos ruins. Então, a lei exige que para esse equipamento ser vendido... Esse tipo de equipamento fica obsoleto em quanto tempo? Ou deixa de funcionar em quanto tempo? Existem atualizações. Então, por exemplo, tem equipamentos que ele praticamente troca o miolo dele por um miolo novo, por exemplo, né? Um equipamento, por exemplo, de ressonância, que é um equipamento caro. Existem, sim, equipamentos que ficam obsoletos. Por exemplo, antigamente se usava na ressonância, por exemplo, equipamentos com uma potência menor. Ainda existem alguns equipamentos que são produzidos para isso, mas, por exemplo, se você for fazer um exame do cérebro, o seu neurologista vai pedir para você não fazer naquele equipamento. Por quê? Porque a qualidade da imagem pode atrapalhar dependendo do tipo de doença que você estiver procurando. E o controle de qualidade, a certificação de qualidade, o equivalente para uma clínica de diagnóstico por imagem do ISO 9000, 9001, 9002 da indústria? É interessante a sua pergunta, porque o ISO é engraçado. O ISO ele serve para a indústria mesmo. Então, na indústria tudo é muito padronizado. É então, o processo, né? Processo. Então, sei lá, a lataria do carro precisa ser em alumínio branco, beleza. Se for alumínio preto, não serve. É isso, né? Então, assim, na área de medicina, se você fizer isso, dá errado. Por exemplo, tem uma clínica que eu lembro que fez a padronização da xicrinha de café dela com o nome da clínica. Quebrou essa xícara, compraram uma branca. Foram reprovados no ISO. Mas qual a importância dessa xícara de café para a qualidade final do paciente? Nenhuma. Então, existem sistemas de padronização, de certificação, que são específicos para a área de saúde. Por exemplo, a ONA, que vários hospitais têm. E, na minha área, foi criado recentemente o PAD, que é o Programa de Acreditação e Diagnóstico por Imagem. Programa de... Acreditação em Diagnóstico por Imagem, PAD. Depois do intervalo a gente fala sobre ele, sobre o PAD. A gente volta já já. Voltando para o último bloco do Notícias em Debate desta segunda-feira, o convidado é o médico radiologista, especialista em diagnóstico por imagem, Luiz Gasparini, que no bloco anterior começou a contar para a gente como é que é a certificação de qualidade no hospital e na clínica de diagnóstico por imagem, que a sua é a Mega Imagem, não é? Isso. A certificação na área de saúde é uma... De Santos. De Santos. A certificação na área de saúde é algo muito delicado. A certificação, ela cobra resultado. Então, assim, independente se a xícara é branca ou se tem nome, o importante é
a função. Então, na área de saúde é importante a segurança e a qualidade dos resultados. Tanto a ONA como o PAD, os auditores, que no caso um enfermeiro, médico, farmacêutico, até economista, quando você é auditado, eles olham até a parte de administração, se você tem boas práticas de finanças, de boas práticas com os funcionários, né? Isso tudo para quê? Para que você garanta que tanto o colaborador da empresa como o cliente da empresa, o paciente, tenha o melhor resultado de exame, né? No caso de uma clínica de diagnóstico por imagem, e tenha as melhores práticas que permitam segurança. Por exemplo, vai colher um sangue. Você pode colher muito bem um sangue sem luva, mas você está expondo o seu colaborador à contaminação e o paciente também. Então, assim, quando você tem um programa de acreditação como esse, você garante o resultado de colher um sangue bem. Programa de acreditação de qualidade em saúde. Existe essa palavra, acreditação? É de acreditar? Talvez. Ficou programa de acreditação em diagnóstico por imagem. Mas por que acreditar? Porque você é auditado externamente, não é você que diz que você tem a qualidade, né? Então, é uma equipe muito bem formada, muito bem... É novidade isso no Brasil ainda? Olha, no Brasil, em grandes hospitais, assim, de referência, isso não é novidade. Tem até hospitais públicos, como se não me engano, Vila Nova Cachoeirinha, é um hospital público. Eles têm ONA no nível mais elevado, que é assim, boas práticas que nem um hospital top nos Estados Unidos, um hospital top em São Paulo, como o Einstein, né? o Sírio-Libanês. Então, assim, são boas práticas, né? E segurança dos colaboradores. Então, assim, Isso o ONA, a certificação. E a PAD? A PAD é igualzinho, só que específica para a área de diagnóstico por imagem. Então, além de tudo que a ONA tem, de segurança dos colaboradores, de qualidade, você tem ainda a área específica que certifica a qualidade dos equipamentos e a qualidade dos laudos e das impressões, né? Então, além da parte de saúde, você tem um radiologista que audita, né, que vai lá e cobra de você essas situações. Então, por exemplo, você compra uma máquina maravilhosa que custa lá para instalar 5 milhões, mas não adianta nada se você não tiver um contrato de manutenção que periodicamente está aferindo se essa máquina está rendendo o que está rendendo, né, assim, em termos de resultado. Então, isso é uma coisa que a ONA exige. A gente é obrigado a primeira instituição a receber o PAD no Brasil é a Mega Imagem? Nós somos, uma das primeiras, não digo as primeiras, mas uma das poucas clínicas que tinha ONA, que vamos dizer 80% do trabalho. Quando surgiu a possibilidade de fazer o PAD, nós nos candidatamos e fomos aceitos. Então, nós somos os pilotos. Então, foi experimentado na Mega Imagem? Na Mega Imagem. Em nível nacional? Nós fomos os cobaias, assim, vamos dizer. E eu diria para você, assim, a gente foi auditado de uma maneira assim, muito rigorosa, porque não foi uma equipe pequena que veio auditar a gente, foi uma equipe muito grande. Então, assim, foram vários radiologistas. Vem da ANS? Então, essa acreditação foi feita para justamente ser homologada na ANS. E foi homologada agora e passa a ser uma acreditação oficial. Então, hoje, o Brasil todo, você tem várias clínicas que já estão sendo acreditadas no PAD, né? E é muito bacana que a gente tem muito orgulho de dizer que Santos é a primeira do Brasil a ter essa acreditação no serviço de saúde. Os equipamentos de radiografia, de ultrassonografia, de ressonância magnética. tomografia, ressonância magnética, eles apresentam risco para os operadores? A gente vê que o de radiografia, por exemplo, o operador fica fora protegido por uma placa de chumbo ou uma porta de chumbo, né? Olha, assim, risco mesmo é os equipamentos que produzem radiação. E existe toda uma norma de segurança que é da vigilância sanitária que a gente segue, né? Para que para o trabalhador a exposição realmente nada, é zero. Assim, eles usam um dosímetro e o dosímetro é zero o tempo todo, né? Na área de ressonância não tem nada de restrição. Na área de ultrassonografia também não tem, nem densitometria óssea. Então, é mais a parte do raio-x.
E qual é a ressonância magnética, aquele exame que entra dentro de um túnel? É a ressonância magnética. Esse túnel aí, para muita gente, gera medo, né? Por que faz tanto barulho a ressonância? Então, já tem equipamento que não faz. Silencioso? Sim, já tem. Já tem? A gente tem um na clínica que não faz barulho. O PAD exige isso, não? Não, o PAD vai exigir conforto, qualidade. Então, por exemplo, nos equipamentos que ainda emitem som, você usa um protetor auricular, põe um fone de ouvido com uma música, com samba, com pagode, com música clássica. Mas tem que entrar no túnel. Tem uns que já não tem mais o túnel, né? Tem equipamentos que o túnel é bem curto. Por exemplo, tem equipamentos que o túnel tem 1,45 m. Se você for fazer um exame daqui para baixo, você não fica com o corpo, com a parte daqui do rosto dentro do túnel. E a gente também tem um trabalho... Tem gente que tem medo de lugar fechado, 10% da população. 10% é bastante, muito. Né? E aí o que é interessante, a gente tem um programa dentro da onde a gente trabalha que, dependendo do exame que você vai fazer, tem cada máquina de ressonância, por exemplo, é especializada numa coisa. Você quer fazer um exame do pé, tem a melhor máquina para o pé lá na clínica, né, onde eu trabalho. Então, a gente setoriza, são 5 equipamentos, então a gente setoriza cada um. Então, se você tem uma claustrofobia, tem uma pessoa, um programa lá que um profissional especialista vai lá e dá a mão para você e vai ficar com você. E em 90% dos casos que a pessoa tem medo, ela consegue fazer o exame sem droga, sem nada. Isso é uma coisa muito bacana. Luiz Gasparini, obrigado pela participação aqui no Notícias em Debate. Boa sorte aí na continuidade da carreira e da clínica. Muito obrigado a todos. Obrigado a toda a equipe, a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, das 10 para as 7 da noite, se Deus quiser. E uma ótima segunda-feira, uma ótima noite de segunda-feira, uma ótima semana para você que você merece.